Lana Cláudio, foi dada a largada para a disputa da Câmara, na eleição da Câmara do Senado. A gente pode narrar, né, essa disputa que se deu a partir de hoje nos bastidores, hein, Cláudio? Porque Começou. o Supremo Tribunal Federal ontem cravou 6-5 no placar contra a reeleição para a presidência da Câmara e também do Senado. E hoje o que surgiu de candidato por aí, só numa rápida pesquisa aqui, eu listei 3, mas assim, foi uma pesquisa de 30 segundos, tá? Marcos Pereira, Arthur Lira, Luciano Bivar e outros que vão surgir pelo caminho só na Câmara, hein? O Marcos Pereira tá fora, né? Esse aí não tem chance, não. Zero. Também acho. O Luciano Bivar, se ele virar um candidato apoiado pelo Rodrigo Maia, ele vai ter algum protagonismo, eu acho. Mas daí a chance de eleição é muito difícil também. Na Câmara, o Arthur Lira é o favorito absoluto, né? Ele é o candidato do Partido Progressistas. Ele, inclusive, já garantiu isso, né? Houve uma reunião da bancada do PP, porque tinha uns correligionários que têm um certo projeto, né, de virar presidente da Câmara. O caso do Aguinaldo Ribeiro, por exemplo, que tem uma certa liderança, já foi líder da bancada, etc. Mas o que ficou determinado ou combinado pela bancada é que o nome é de Arthur Lira. E ele tem um jeito de se relacionar com os seus colegas que acabam transformando ele, para o âmbito interno da Câmara, um candidato leve. Então ele tem uma posição bastante, como é que eu diria, protagonista nessa história toda, né? Eu acho que ele é favorito, neste momento ele é favorito para vir a ser eleito presidente da Câmara. Agora, já que estamos falando nisso, como reagiu mal o Rodrigo Maia à derrota, né? Bom, primeiro contando a lorota de que ele tinha dito que não era candidato, etc., né? Isso é mentira dele, né? Ele não fez outra coisa a não ser agir 24 horas por dia, comprometendo inclusive a pauta de votações em razão do seu projeto de se reeleger presidente da Câmara. Ele estava hoje muito irritado com a derrota, muito irritado, esculhambando com o governo e tal, como se o governo tivesse bancada no âmbito do Supremo, como se o governo tivesse colaborado de alguma maneira para a derrota dele, né? A questão não precisava de nada mais, nada menos do que ler com atenção. Aliás, nem precisava ler com muita atenção, não, né? O parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição, que determina claramente, que proíbe claramente a candidatura à reeleição de integrantes da mesa diretora numa mesma legislatura. Então, foi uma decisão, a gente precisa dizer, nós que criticamos tanto essa tendência que parecia haver no Supremo de autorizar a candidatura, a gente precisa destacar a decisão acertada, eu acho até que histórica, e pode, inclusive, eu espero que marque um novo caminho, né? Que recoloque o Supremo nos trilhos, no sentido de fazer com que o Supremo cumpra a sua missão de guardião da Constituição, né? De um tribunal que está ali para zelar, para proteger a Constituição, não permitir que ela seja desrespeitada, nem muito menos que seja utilizada por políticos oportunistas que querem a todo custo se manter no poder, né? Eu acho que essa votação demonstrou que há uma parte do Supremo ainda muito sensível, muito vulnerável, né, a conveniências políticas, a amizades pessoais, etc. e tal, mas o que prevaleceu mesmo foi uma maioria muito atenta a isso, né, a proteger o texto constitucional. Acho que é isso que sobra dessa decisão. No Senado Federal surgiu uma candidatura fortíssima para a presidência no lugar, em substituição ao senador Davi Alcolumbre. É o atual líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins. Primeiro porque ele, pelas características, pelas qualidades pessoais do Eduardo Gomes, né, que o credenciam ao cargo. E depois porque há um consenso no Senado no sentido de fazer retomar uma tradição de o partido de maior bancada indicar o presidente. O segundo maior partido indica o vice-presidente. E assim por diante, na ocupação de todos os cargos da mesa diretora. Houve, durante décadas no Senado, nem sequer havia disputa. Simplesmente cada partido se reunia, o MDB, por exemplo, né, se reunia para escolher aquele que seria o presidente,
cada partido fazia a reunião de sua bancada para escolher quem ia ocupar o cargo que cabia, de acordo com a proporcionalidade, àquela sigla. Mas isso acabou passando um período ali de disputa, como aconteceu inclusive na votação, na eleição de Davi Alcolumbre. O Eduardo Gomes recebeu um telefonema do presidente Bolsonaro cedo, Bolsonaro muito impressionado, porque tinha recebido já diversas mensagens, telefonemas de presidentes de partidos, de políticos, etc., falando sobre isso, sobre como seria fácil, como seria leve emplacar a candidatura de Eduardo Gomes à presidência da Câmara, por ser do MDB e por ser quem é mesmo, né? Ele é um sujeito muito amável, afável no trato, se dá bem com todo mundo. O melhor amigo dele é o cara é o líder do Partido dos Trabalhadores, só para se ter uma ideia. Ele também se dá muito bem com o Randolph, ele fala com todo mundo, ele conversa, tem um diálogo fácil, então tudo isso o credencia. Mas há outros que pretendem a mesma posição. No MDB, por exemplo, tem 3 candidatos à presidência, ou pré-candidatos, ou pelo menos 3 senadores que sonham com essa candidatura, né? A Simone Tebet talvez seja a mais relevante de todos, porque ela é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça e alguém com um certo peso na bancada do MDB no Senado. Também o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, também pretende essa candidatura, e um senador que é um eterno candidato, se sobrar para ele, estamos aí, é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Ele também já manifestou interesse de disputar a presidência do Senado. Mas está na mão do Eduardo Gomes, viu? Eu conversei com ele, convidei inclusive para que ele participasse do nosso programa hoje, mas ele é muito atencioso, assim, muito preocupado com tudo, né? E a preocupação dele hoje, para minha surpresa, era com o Davi Alcolumbre. Ele disse, olha, o Davi é o presidente, é ele quem vai conduzir o processo sucessório, e eu só posso me pronunciar sobre a eventual candidatura depois que o Davi Alcolumbre se manifestar sobre o resultado do julgamento no Supremo, etc. Tal coisa que deve ocorrer na terça ou na quarta-feira. Vamos aguardar para ver, mas de qualquer maneira é uma candidatura que surge quase consensual no MDB e também no Senado Federal. Importante destacar, né, Cláudio Humberto, que o Supremo Tribunal Federal discutiu o que significa a palavra vedado. Basicamente, o artigo constitucional que prevê que não pode se reeleger dentro da mesma legislatura. Vamos lá, ouvintes. Quando a gente vota em deputados, senadores, presidente da República, em outubro, né, nas eleições, em janeiro, parte da turma começa a tomar posse, em fevereiro, o Congresso Nacional se reúne, é o que está dito na Constituição, se reúne para eleger os integrantes da mesa diretora. E ali eles vão eleger o presidente da Câmara, do Senado, todo mundo chegando fresquinho ali, saiu o resultado das urnas, todo mundo entrando. No nosso caso, 2019, né? Começou a legislatura, ela tem 4 anos, 2019, 2020. Agora, não pode, o mandato de presidente da Câmara e do Senado tem 2 anos, não pode se reeleger aqui, na mesma legislatura, só quando virar uma nova eleição, aí pode, que foi o que aconteceu com o Rodrigo Maia. Ele assumiu um mandato tampão, depois se elegeu, e aí virou a legislatura, ele se reelegeu. Aí ok, não tem problema. A Constituição é claríssima. Vedada a reeleição dentro da mesma legislatura. E aí eles questionaram o Supremo Tribunal Federal, ok, para dizer vedado é vedado mesmo? E aí o Supremo disse, vedado é vedado mesmo. Então agora vamos seguir em frente com o jogo. Era só consultar o dicionário, né? Não é. Pergunte para os universitários. Mas, enfim, vedado é vedado mesmo, e agora segue o jogo das candidaturas na Câmara e do Senado para quem vai disputar a vaga. E a senadora Simone Tebet, vamos lembrar, estava ali entre os nomes mais importantes em 2019, junto com o Renan Calheiros no MDB, ali disputando quem seria o nome para representar nessa disputa. E aí, Alcolumbre vence Renan Calheiros, e foi assim que aconteceu. Então, a senadora Simone Tebet já tinha sido cogitada como presidente do Senado, e ela ganhou ainda mais notoriedade como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E na Câmara, outro nome forte que o Cláudio Humberto acabou de citar, o Lira, ele teve uma absolvição de uma denúncia importante, que já tinha mais de 10 anos, de rachadinha. No final da semana passada,
se não me engano, por falta de provas, absolvido de uma acusação, mas ainda tem processos no Supremo Tribunal Federal contra ele, o que a assessoria dele considera que não é questão importante, que não deve afetar a candidatura que corre ali, com todos os compromissos, visitas, reuniões com líderes, né, fazendo campanha para a presidência da Câmara e do Senado. Ali o jogo está rolando, a bola está... Agora voltou para o chão a bola e eles vão começar esse processo de disputa para saber quem vai... e é importantíssimo decidir quem é o presidente da Câmara e quem é o presidente do Senado, porque são eles que fazem a pauta. Então, eles têm a reunião com os líderes, claro, para discutir o que pode, o que não deve entrar. Mas a canetada mesmo é do presidente da casa. E a relação com o governo afeta muito a definição da pauta do Congresso e o que vai andar e o que vai ficar parado, engavetado. Então, é importantíssimo a gente acompanhar cada passo dessa negociação aí. O Cláudio falava sobre a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em relação à decisão do Supremo. Vamos ouvir um trechinho aqui do que disse Rodrigo Maia. O mais importante é a construção de um movimento, como eu disse, da Câmara Livre, e esse movimento escolhe o candidato, e a principal preocupação da oposição é a independência da Câmara em relação ao Poder Executivo e a pauta dos costumes. Isso nos une, nos garante convergência, e tenho certeza que aquele que for escolhido vai ser escolhido porque todos os partidos foram ouvidos, né? Sem veto, claro, porque como ninguém gosta de ser vetado, ninguém deve vetar ninguém. Claro que dentro de cada bancada a realidade sobre quem tem mais votos, quem trabalha melhor cada bancada, essa análise sempre é feita para que se possa escolher o candidato que mantenha esse movimento, que eu acho que vai ser majoritário na casa, mantém esse movimento de pé. Mas, claro, como o Tem Cláudio... uma coisa... Oi, Cláudio. Tem uma coisa, viu, minha gente, que é o seguinte: pior do que uma derrota é a expectativa de poder. O Rodrigo Maia sabe disso, né? E o Rodrigo Maia sofre com isso, né? É mais forte do que ele. Ele tenta ali demonstrar que não está fora do jogo. Ele está fora do jogo, né? Está fora do jogo. O que conta, e a partir deste momento, eu já disse isso antes, mas sobretudo agora, depois da decisão do Supremo, o cafezinho a Dona Mariazinha lá do café, lá do Rodrigo Maia, vai começar a servir café frio. Vai começar a se lembrar das coisas que não gosta nele, etc, etc. Né? Por quê? Porque a expectativa de poder está deslocado para o gabinete do deputado Arthur Lira. O deputado Arthur Lira, que é muito forte, como eu disse, fortíssimo ali junto aos seus colegas, né? Porque ele, tanto quanto, por exemplo, figuras como o candidato do MDB à presidência do Senado, eles são conhecidos por características que são muito valorizadas na classe política, né? Daí o companheirismo, né? Como é que eu diria, o tratamento sempre muito cordial, trata todo mundo, conhece todo mundo pelo nome, né? Não esquece o aniversário do cara, nem da esposa dele. Acho que foi no ano passado, que o Arthur Lira é lá do meu estado, né? Acho que foi no ano passado, eu estava lá no começo do ano, acho que foi começo deste ano, em janeiro de 2020, e eu fiquei sabendo que o deputado Arthur Lira estava hospedando 25 casais deputados e deputadas com os cônjuges e alguns com os filhos. Imagina, ele estava hospedando essa gente na beira-mar, levou todo mundo lá para o Réveillon de Milagres, né? Na praia de São Miguel dos Milagres, que o Cris Panvec conhece tão bem. Então, assim, ele é do tipo que sempre fez esse tipo de relacionamento, mesmo não tendo ali a expectativa, a perspectiva de uma campanha para a presidência da Câmara. Então, ele é muito atencioso nesse tipo de trabalho, né? E também é conhecido por honrar compromissos, tanto quanto o Eduardo Gomes. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas eles são conhecidos, o fulano de tal, ele honra compromissos, cumpre a palavra. Enfim, o fato é que há compromissos aí durante campanha, né? Seja para líder, para presidente de comissão ou para presidente da Câmara ou do Senado, durante a qual os candidatos assumem compromissos. E eles são conhecidos por honrarem esses compromissos. Então, assim, o que foi triste ver, né? Foi meio patético, né? A gente assistir a entrevista coletiva de hoje do ainda presidente da Câmara, né? Porque
ele está diante de uma situação que é a seguinte, minha gente. Na prática, ele tem 10 dias como presidente. 10 não, vamos colocar mais uns 5 dias. Ele tem ali uns 15 dias de presidente da Câmara, que é exatamente a data que decorre entre hoje e o início do recesso parlamentar, que eu acho que é dia 22. Então, assim, depois, aí, chegando o recesso parlamentar, já era. Né? Todo mundo entra de férias, uma beleza, esses caras são muito folgados, eles entram de férias, só voltam a trabalhar no dia 1º de fevereiro. E voltam a trabalhar, como a Lana explicou agora há pouco, para eleger o presidente da Câmara, o presidente do Senado, as mesas diretoras. Então, a rigor, a presidência do Rodrigo Maia acaba daqui a 2 semanas. Ele vai fazer barulho, vai tentar escolher, influir na escolha de um candidato que possa, enfim, fazer frente ao Arthur Lira, por exemplo, etc. e tal, mas a rigor ele está fora do jogo. Ele já era, né? Já era, simplesmente. Ele pode fazer ali algum barulho ainda, mas mais forte do que ele, do que qualquer coisa que ele venha a produzir, é a expectativa de poder que está deslocada para o gabinete do Arthur Lira.